Boa noite, irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. E nesse instante nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus numa passagem que dá continuidade à nossa série sobre os 10 mandamentos, dentro de um texto chamado Presença, em que nós somos chamados a ser sal e luz pelo nosso Senhor, a viver a uma vida que dignifique o nome do Senhor e que nos identifique, obrigado, pastor Alberto, e que nos identifique, com o caráter do nosso Deus. Não sei se os irmãos perceberam, na sequência, hoje pela manhã, a gente deveria falar do 7º mandamento, não adulterarás, mas por conta do adiantado culto, o pastor resolveu fazer uma palavra baseada na ceia, e a gente deixou o não adulterarás mais para frente. Hoje, vamos fazer a leitura de Êxodo 20, versículo 15. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. É um texto tão longo que talvez a gente precise fazer uma leitura alternada de 2 em 2 versículos. Êxodo 20, 15. Vamos ler todos juntos? Não? Leitura alternada, Repetindo? Não? Muito bem. Como é que nós vamos passar agora 30, 40 minutos falando sobre não furtarás? Tem muita coisa, na verdade, para a gente tirar de lição desse mandamento. Mas antes de estudar mais detidamente o não furtarás, quero chamar a atenção dos irmãos que esse texto, os 10 mandamentos se encontram praticamente no coração, no centro do livro de Êxodo. O livro de Êxodo tem 40 versículos e os mandamentos estão justamente ali no 20. E o próprio título do livro, Êxodo, em verdade ele não faz jus a todos os assuntos que o livro vai abordar com a finalidade de nos ensinar a respeito do caráter de Deus e das intenções de Deus para com o seu povo. O texto, Êxodo, o livro, a palavra Êxodo, que vem da tradução em grego, na verdade substitui o que lá no início era um texto em hebraico, iniciando com a ideia daqueles que foram da família de Jacó para o Egito. E o texto começa dizendo a relação daqueles filhos de Jacó que foram viver no Egito. E logo no capítulo 1, nós tomamos conhecimento, embora isso não esteja escrito fora da Bíblia, porque os egípcios não contam muito bem essa história. A história egípcia ela é omissa sobre vários desses pontos, mas nós sabemos que o povo de Deus foi escravizado no Egito por 400 anos e que, portanto, o livro de Êxodo tem como uma das principais temáticas a forma como Deus retirou o seu povo poderosamente daquela situação de escravidão. Daí o título, porque ele está realmente refletindo a história, o fato central, mas que não é tudo. Na verdade, o texto de Êxodo, ele vai nos falar muito a respeito de como Deus salva, como Deus livra o seu povo da escravidão, mas também como Deus consagra e como Deus santifica o seu povo. De tal forma que os mandamentos de Deus, eles têm justamente a intenção de aperfeiçoar o caráter do seu povo, para que o povo de Deus possa se identificar com o caráter de Deus, bem na leitura do Sejam Santos como eu sou santo. E do 8º mandamento, nós temos a oportunidade de meditar sobre como Deus nos ensina a lidar com a propriedade alheia. Não furtarás, nada mais é do que a expressão do caráter de um filho de Deus que respeita, que honra a propriedade que pertence aos outros. Ele não vai fazer sua, nem pela astúcia, nem pela fraude, nem pela força. Existem várias formas de se infringir esse mandamento, não é apenas cometendo furto. E Deus, ele vai querer tocar justamente na relação do seu povo
com o problema da propriedade alheia. De tal forma que esse é um dos mandamentos em que Deus vai orientar o seu povo sobre como ser aperfeiçoado em santidade. Primeira coisa que eu queria destacar no texto de Êxodo 20:15 é uma atitude correta em relação à propriedade alheia. Deus deseja que não pequemos em relação aos bens dos demais. Dentre as formas como se pode pecar, e especialmente no tempo de hoje, Tiago falou no momento do pequeno grupo, ele tocou na série que eles estão realizando no Cafofo, da Netflix, né? 13 Razões Por Quê, não é esse o nome da série? E eu me lembrei de uma outra série também muito famosa, da Netflix, que tem nada a ver com esse mandamento, mas que todo mundo gostou muito, quem assistiu, chamada A Casa de Papel. Quem assistiu A Casa de Papel, levanta a mão. Quem gostou, permanece com a mão levantada. Isso é um problema, porque os nossos heróis de hoje, eles são ladrões. E às vezes, sem perceber, a gente está torcendo para que eles consigam botar a mão naquele dinheiro e saírem ilesos. Não é isso que aconteceu? Isso tem muito a ver também com a arte de quem escreve o texto. Escreveu muito bem, ao ponto de suscitar em todo mundo esse desejo, mesmo a gente sabendo que não é certo. Mas isso é um tema complicado de se falar no momento em que os nossos ídolos são ladrões. Concorda? Como Deus quer tratar, como Deus quer que nós sejamos diferentes nesse contexto, em que vivemos num país onde a corrupção faz com que tão poucas pessoas fiquem com tanto dinheiro que pertencem à coletividade e às vezes saiam impunes. E quando o ser humano respeita cada vez menos o outro e também, principalmente, a sua propriedade. Na palavra de Deus, em Josué 7, o texto nos fala sobre um homem que pertencia à tribo de Judá e durante uma missão dada por Josué como líder do povo, esse homem desobedece ao Senhor, Acã, e ele se apropria de uma parte do ouro, da prata e uma capa babilônica que ele encontra no local que ele foi espiar. E a partir daí Israel passa a perder batalhas que teoricamente seriam fáceis de serem vencidas, e quando Josué busca a face de Deus para saber por quê, o Senhor diz: porque Israel pecou contra mim. E Acã, de uma forma extraordinária, a responsabilidade dele vem à tona diante de toda a congregação de Israel, e aquele homem, junto com a sua família, são apedrejados e mortos. E Deus disse: porque assim extirparás o mal diante de ti. Pode ser uma coisa que pareça cruel ao homem de hoje, à mulher de hoje, olhando com a lente de quem vive no século 21, um apedrejamento por conta de um fato como este. Mas, na verdade, a verdadeira intenção de Deus era que o povo entendesse o que é santidade, o que é obediência, o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que Deus queria era que a congregação aprendesse a se relacionar com Deus em obediência, porque o amor se revela pela obediência. E a propriedade jamais pode ser sujeito do nosso amor. Quantos não depositam o seu amor nas coisas que possuem? Há pessoas que, se perderem a sua casa, ou talvez o seu carro, ou talvez até coisas menores, pensem que a razão da sua vida, a felicidade acabou. E eu não estou exagerando, tem muita gente que tem um extremo apego às coisas materiais. Quando isso acontece no coração do ser humano, não é difícil olhar e desejar aquilo que você não possui. E assim, fazer um empreendimento de todas as formas para conseguir obter aquilo que pertence ao outro. Pode ser o seu emprego, pode ser a sua função no emprego, pode ser até mesmo a sua casa, as suas coisas. Vamos falar sobre a cobiça mais na frente. Mas de uma forma muito clara, a palavra de Deus nos ensina, nesse texto e em vários outros, que o amor não pode ser jamais dirigido às nossas
aos nossos bens. Eclesiastes 5:10 diz: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. O Senhor disse em Lucas 12:15: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Portanto, devemos ter cuidado em relação a todo tipo de ganância. Porque aquele que deseja furtar das suas variadas formas, ele precisa atentar que o seu coração não está unido ao coração do Senhor. O seu caráter, ele está completamente dissociado do caráter de Deus. Pastor, você poderia me dar um exemplo de como não furtar, aliás, de como esse mandamento pode ser infringido no homem moderno? Sim. Por exemplo, na declaração do seu imposto de renda. Quantas pessoas já não cometeram o deslize de informar uma despesa na declaração do imposto de renda para aumentar a sua restituição? Uma despesa que, na verdade, não aconteceu. Quantos não usam recibos falsos? Quantos empresários não emitem notas ou duplicatas de notas fiscal falsas, visando obter algum proveito econômico para si, para sua empresa, obter um lucro maior, mesmo que não seja um lucro devido? Essas são situações, são exemplos de situações do homem moderno, da sociedade de hoje, que bem ilustram o que é violar o mandamento, o 8º mandamento. Deus quer uma atitude diferente dos seus filhos em relação à propriedade, e especialmente à propriedade alheia. O segundo ponto que eu queria destacar é que Deus também quer, com esse mandamento, desenvolver em nós uma atitude correta em relação ao próximo. Porque aquele que furta, ele não está nem um pouco se importando com a dor que a vítima vai sentir. Há 8 anos atrás, nossa família visitou a cidade de Fortaleza. E eu achei tão engraçado porque quando eu falei que ia para Fortaleza, um colega de trabalho disse: tem cuidado, porque o ministro Gilmar Mendes do Supremo já foi assaltado 2 vezes em Fortaleza. Eu digo: pô, você é um ministro do STF, eu não vou ser assaltado, né? Mas lê do engano. Depois de um casamento que a gente participou, quando eu estava saindo daquele casamento para ir para a recepção, eu me deparei com 2 homens numa bicicleta, um deles com uma pistola, e aquela pistola durante algum tempo ficou apontada para a minha cabeça, e eu não achava a minha carteira. Não sei porquê, naquele dia eu achei que ia ser assaltado e disse: não, eu vou esconder minha carteira. Era melhor estar com a carteira visível para entregar, né? Porque quase que eu perco a vida por conta disso. E Miriam, grávida dos gêmeos, do meu lado, com a tranquilidade, negociando o documento do carro com o bandido. Enquanto isso, foram momentos de muita tensão para a nossa família, e acabou a festa. Quando terminou aquilo ali, a gente foi para a delegacia, prestou queixa da ocorrência. Quando a gente chegou na delegacia, fiquei surpreso com a eficiência da polícia. O policial me perguntou: você sabe quem foi que roubou? Eu sei. Eu digo: pô, já descobriu, né? É melhor do que a polícia de Nova York. Ele falou: foi o governador. E aí eu disse: eu não tenho mais conversa, né? Quer falar de política numa situação como essa? O fato é que a gente voltou para casa, para o hotel onde a gente estava hospedado, acabou nossa festa, e naquele momento a gente foi orar ao Senhor pela vida daqueles homens, para que eles tivessem um encontro pessoal com o Senhor. Mas só eu sei, no meu coração, como a gente estava triste, né, por ter passado por aquela experiência. E, aliás, por pouco, né, eu não perdi a vida. Segundo Manu, naquele dia eu falei fino. Eu não sei se é verdade. Deus quer uma atitude diferente em relação ao próximo, porque quando a gente faz isso com relação ao próximo, com outra pessoa, a gente, na verdade, não se importa com ele, nem com o que ele sente, mas Deus se importa. E Ele também quer que a gente se importe. Certa vez perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, e Ele disse: primeiro, o maior mandamento é, embora não esteja na relação dos 10, mas está implícito nos 10, e aliás resume os 10, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas. E o segundo é semelhante: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Deus quer realmente que a gente tenha uma atitude diferente com as pessoas, que a gente faça com o outro exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco.
É assim que nós temos agido em todas as situações. Porque falar de não furtará pode dar para você a dimensão de que você já está resolvendo esse problema quando você não comete nenhum crime de furto, nenhum crime de roubo, nem latrocínio, nem as outras formas equiparadas que a gente tem no nosso sistema jurídico. Mas Deus quer muito mais do que aquilo que está escrito na lei. Ele quer que um coração contrito, que treme diante das palavras dele, olhe para o próximo como ele olha. Olhe para o próximo com amor. E não furtar é uma das expressões de amor que a gente pode ter em relação ao próximo. O terceiro aspecto que eu queria destacar nessa noite é que o 8º mandamento, ele nos chama atenção para uma atitude correta que nós devemos ter em relação ao próprio Deus. Porque aquele que furta, ele também não entendeu, e quando eu falo de furta, das variadas formas, como é possível infringir esse mandamento, ele também não entendeu o caráter santo e justo de Deus. Deus é um Deus de justiça. Provérbios, capítulo 11, versículo 1 diz que os pesos, estou parafraseando, aqueles pesos alterados, Deus odeia eles, mas Ele ama os pesos justos. Isso lembra muito a experiência de quem já esteve em alguma feira popular e ao pesar lá a cebola, o tomate e o inhame, deve ter ficado em dúvida se aquela balança estava correta mesmo, né? Alguém já teve essa sensação ou somente eu? Aquela sensação de que a gente pode estar sendo enganado em pequenos gramas que podem alterar o resultado da nossa compra ao final. A palavra diz que Deus odeia até mesmo uma coisa como essa, porque Deus é justo. Ele é santo. E Ele quer que os seus filhos sejam iguais a Ele. E é possível. É possível em Jesus. É possível quando a gente olha para Cristo e a gente vê o caráter de Deus no ministério, na obra, na forma como Jesus se relacionou com as pessoas, na forma como Ele cumpriu a vontade de Deus, na forma como Ele lidou com todas as questões, inclusive questões como a propriedade. Quantos ensinamentos valiosos o Senhor nos deixou. E depois os apóstolos, eles foram, a partir dos ensinamentos de Jesus, desenvolvendo a doutrina que hoje a igreja tem. Então hoje a igreja tem a palavra de Deus e todas as condições de buscar e de conseguir, se não completamente nessa vida, mas na glória de Deus com certeza, a perfeição do nosso caráter. E a forma como nós lidamos com a propriedade diz muito a respeito do quanto a gente ainda precisa de trabalhar coisas que nos afastam do Senhor, não somente em relação àquilo que a gente realmente faz, mas até mesmo aquilo que a gente sente. Inveja, cobiça, em relação àquilo que pertence ao próximo. A palavra de Deus, embora nós não sejamos hebreus, e, portanto, nós não estejamos aprisionados à literalidade da lei, isso já foi muito trabalhado aqui, mas os princípios que estão por trás dos 10 mandamentos, eles são perfeitamente aplicáveis à nossa vida. Porque aqueles princípios, eles nos esclarecem a respeito de quem é Deus e qual é o padrão, qual é o modelo que Ele deseja que a gente seja. Naturalmente é muito difícil, não somente lidar com a questão da propriedade, mas com todos os outros bens que estão ali protegidos pelos mandamentos. Mas o Espírito de Deus, progressivamente, vai tratando o nosso coração, vai forjando o nosso caráter, e pouco a pouco a gente vai se tornando, nas pequenas coisas, imagem e semelhança de Deus. Eu queria finalizar, meus irmãos, chamando a atenção para alguns ensinamentos que esclarecem Êxodo 20, 15. Um deles, a lição do contentamento que nós encontramos em 1 Timóteo 6, 8, onde o apóstolo Paulo disse: tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Muitos estão buscando, ou por meios ilícitos, ou por meios lícitos,
acumular para si muitas riquezas. Mas não é esse, com certeza, o desejo do nosso Senhor, porque tudo aquilo que a gente adquire aqui na terra, a traça, a ferrugem, o ladrão, vão corroer. E o Senhor nos ensina a acumular tesouros nos céus, porque onde estiver nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Tesouro que Deus quer que nós acumulemos é investir uns na vida dos outros, é a gente compartilhar, é a gente repartir ao invés de subtrair. É muito significativo para mim, Lucas 3, quando João Batista está falando para as pessoas um batismo de arrependimento nas águas, e as pessoas vão aos montes querer ser batizadas, e em dado momento João Batista diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira de Deus? E quando ele explica a respeito do reino de Deus, as pessoas começam a perguntar: e o que é que nós vamos fazer então? E as primeiras lições dele são sobre compartilhar. Ele diz: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, faça a mesma coisa. Mais à frente, alguns publicanos perguntam: e nós? Ele diz: não cobrem nada além do que é devido. Alguns soldados perguntam: e nós? E ele diz: não pratiquem a extorsão. Então veja como, de diferentes formas, a palavra de Deus vai mostrar como é possível infringir o princípio, o mandamento por trás de Êxodo 20:15. Aqueles que extorquiam as pessoas, aqueles que cobravam mais impostos do que era devido, aqueles que não repartiam aquilo que possuíam, direto ou indiretamente, estavam violando justamente esse princípio. E como aquelas pessoas precisavam entender verdades simples, na forma como elas olhavam para as pessoas a quem elas podiam ajudar. A matemática de Deus envolve multiplicação, envolve adição, não divisão e subtração. Outro ponto que nós podemos frisar é o que está em Mateus 6,11, quando Jesus nos ensina a depender de Deus, quando ele diz na oração dominical. Nós temos estudado durante a semana essa oração com o pessoal da comedoria, como tem edificado a minha vida e a vida dos irmãos. E em Mateus 6,11, Jesus diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Isso é ensino sobre aprendermos a depender de Deus nas mínimas coisas. Ao invés de querer com a nossa inteligência conseguir aquilo que não nos pertence, e às vezes com falta de inteligência fazer uso do recurso de outra pessoa, como por exemplo quando a gente imprime na impressora do trabalho alguma coisa que não deveria ser impresso, e outras coisas semelhantes a esta. Nós precisamos ser esclarecidos a respeito de um modo de vida em honra e em total dependência do nosso Deus. Especialmente no aspecto da dependência, Jesus falou sobre o pão, de que a gente deve depender de Deus em detalhes, porque Deus é um Pai detalhista e cuidadoso, e um Pai perfeito, que não é capaz de dar para nós, como seus filhos, aquilo que não seja para o nosso bem. Às vezes a gente deseja coisas que a gente não deveria ter. E Deus sabe, para alguns que correm muito, por que é que eles não têm uma Ferrari? Porque talvez encontrasse um poste e ali acabasse todo o propósito, todo o ministério, toda a vida, toda a alegria da presença daquela pessoa com seus familiares e aquelas pessoas que ele ama. Deus conhece, meus irmãos, nosso coração, nosso íntimo, conhece o futuro, e a palavra nos diz que ele é um Deus de provisão, que a gente possa aprender mais sobre a provisão do nosso Deus e aprender a depender dele nas mínimas coisas, porque ele é um Pai detalhista na forma como ele nos ama. A última coisa é a lição do amor altruísta. Em Lucas 3,11, a palavra nos diz exatamente aquilo que a gente acabou de citar: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Aquele que furta e aquele que comete infração a qualquer outro mandamento, aquele que peca,
por trás do pecado, seja em que forma o pecado se exterioriza, existe por trás de todo o pecado um princípio fundamental chamado egoísmo. O egoísmo é o que leva as pessoas ao adultério, ao furto. O egoísmo é o que leva as pessoas à adoração de deuses falsos, muitas vezes para obter rápido promessas falsas. O egoísmo é o que faz com que as pessoas não respeitem os direitos dos outros. O egoísmo é o que faz com que aqueles que poderiam ajudar e dar a mão para quem precisa, encolha a mão. E todas essas coisas manifestam um caráter completamente diferente da imagem e semelhança de Deus que Cristo veio nos dar, veio desenvolver em nós. Não furtarás, em conclusão, ele nos ensina a lidar com os bens como dádivas de Deus, a estar contentes com aquilo que nós temos, ao invés de desejar coisas demais, muitas delas a gente nem precisa. E Salomão, na sua sabedoria, em Eclesiastes, ele estava certo quando ele disse que aquele que ama os bens materiais nunca vai se fartar deles. Isso é uma das coisas mais verdadeiras, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E quando a gente compra um carro mais novo, aí vem a montadora e muda o farol, fica mais pontudinho, aumenta 10 mil reais no preço do carro, e muitos vão fazer dívidas para poder ter aquele bem, e disso aí não tem fim. Se conseguir um apartamento na Avenida Boa Viagem, daqui a pouco vai querer um apartamento dentro do mar, mas nunca vai ter fim, porque a ambição do ser humano, ela é egoísta, e Deus está nos ensinando a ser exatamente o oposto. Deus está nos ensinando a respeitar o próximo e a propriedade alheia, num tempo em que Tóquio, Nairobi, Helsinki, Rio e aqueles outros personagens da Casa de Papel são heróis, vilões heróis. Deus quer nos ajudar a vencer a nossa inclinação ao pecado e nos aproximar de Deus, contemplando o caráter dele e desenvolvendo, nas mínimas coisas, a imagem e semelhança do caráter do Pai. Isso é possível? Sim. Somente quando Jesus, ele é Senhor até mesmo das intenções do nosso coração. Quando Jesus é Senhor da forma como nós olhamos para os nossos bens e para os bens do próximo, da forma como nós olhamos para o nosso pai, para a nossa mãe, na forma como olhamos para o próprio Deus, na forma como ajudamos as pessoas que nós podemos. Quando Jesus é Senhor da forma como nós nos relacionamos com Deus e com o Pai e com o próximo, com certeza o nosso caráter é aperfeiçoado e a gente vai sendo transformado pouco a pouco na semelhança de Deus por meio de Cristo. E aí eu não poderia esquecer o texto de Efésios 3, 17 a 19, quando Paulo disse: assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Êxodo começa falando de pessoas que foram parar no Egito, e ele termina com o Espírito de Deus tomando o tabernáculo e a glória de Deus sendo manifesta. Quando nós cantamos "Brilha Jesus", Jesus devolve a bola para nós e diz: brilhem vocês, porque as pessoas vão ver Jesus em mim e em você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos nos dirigir ao Senhor em gratidão. E nesse instante, enquanto nós vamos ouvir uma música que será ministrada, gostaria de pedir a você que estivesse intercedendo por pessoas que talvez tenham entrado hoje aqui ainda sem ter tomado uma decisão com Cristo, de se submeter a Cristo, de ter o seu caráter moldado por Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nesse instante, meu Pai, nós te damos graças pela Tua palavra.
Nós te damos graças porque sabemos, meu Deus, que seria muito difícil e que sai impossível para nós olhar para os 10 mandamentos, até mesmo um mandamento tão simples como esse, e ter certeza que por nós mesmos seríamos capazes de cumpri-lo. Quantos passaram no tempo de Cristo, meu Deus, muito tempo preocupados no cumprimento de mandamentos, dos mais de 600 que os rabinos ensinaram ao povo de Israel naquele tempo. E Jesus, de uma forma tão simples, nos ensinou que tudo se resume em 2. Muitas vezes nós temos dificuldades, Senhor, para amar o próximo como a nós mesmos, porque amamos mais a nós. Amamos mais, Senhor, as nossas expectativas, que julgamos legítimas. Amamos mais, Senhor, as riquezas. E muitas vezes esquecendo, Senhor, das necessidades do próximo. E também do fato de que Deus, o Senhor, é a fonte de todas as bênçãos que nós temos, tanto espirituais quanto materiais. Nos ensina, meu Pai, a lidar, Senhor, de uma forma mais sábia com a propriedade, meu Deus, com os nossos bens. Nos ensina, meu Deus, a olhar com gratidão para as coisas que os outros possuem. Nos ensina, meu Deus, nos trata, Senhor, quando de alguma forma que não seja diretamente um furto, mas que termina dando na mesma, nós cometemos pecado e nos afastamos do Senhor, meu Deus. E, Senhor, nesse instante, eu quero te pedir, meu Pai, que se alguém entrou aqui hoje sem nunca ter tomado uma decisão de desejar desenvolver o seu caráter à semelhança de Cristo e se aproximar mais do Senhor, que possa nesse momento fazer a sua escolha por Jesus, daí do lugar onde se encontra, diretamente para o coração do Senhor, e dizer: Deus, a minha vida está entregue e eu quero ser semelhante ao Senhor, eu quero ser imagem do Senhor. E eu entendo que não somente o 8º, mas toda a tua palavra eu só vou conseguir cumprir plenamente se Jesus for Senhor da minha vida, e eu quero isso. Para aqueles que estão desejando isso, que haja coragem e decisão. E para aqueles que já tomaram a decisão, Senhor, recebe-os como teus filhos. Eu te oro agradecido pela oportunidade da ministração, primeiro por você ter falado ao meu coração, e depois porque, ouvindo a tua palavra, todos nós podemos ser edificados. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a igreja. E se você tomou uma decisão com Cristo, eu vou estar ao final, lá na frente. Eu queria que você passasse por ali e me dissesse: eu quero lhe dar um abraço e quero ajudar você, juntamente com os nossos irmãos, na nova fase da vida cristã que se inicia. Amém.